Oi, pessoal. Uma coisa para recordar. Todas as vezes que eu tenho uma fração, se for possível dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu tenho que dividir. Nesse caso, olha, as duas são números pares, eu posso dividir por 2. Se você perceber que dá para dividir por um número maior, por 6, por 12, pode seguir em frente, mas eu vou por 2. 24 dividido por 2, 12. 36 dividido por 2, 18. Ainda dá para eu dividir o numerador por 2 e o denominador por 2. Importante, tem que ser o mesmo número, senão nada feito. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Esses dois números ainda podem ser simplificados. Olha, o 6 e o 9, os dois são divisíveis por 3. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. E nós dizemos assim, que 24/36 é equivalente a 18/12, que é equivalente a 6/9, que é equivalente a 2/3. Do mesmo jeito que eu posso dividir e encontrar uma fração equivalente de forma irredutível, que não dê mais para eu simplificar, eu posso fazer a operação inversa também, ó. Se eu multiplicar o numerador por um número e o denominador pelo mesmo número, a fração que eu vou obter aqui também será equivalente, ó. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 6, 18. Se eu quiser multiplicar de novo, ó, desde que seja pelo mesmo número, a fração encontrada aqui será uma fração equivalente. 12 vezes 2, 24. 18 vezes 2, 36. Nós precisamos recordar aquela propriedade porque nós vamos falar de racionalização de denominadores. O que é racionalização de denominadores? Denominador porque está embaixo. Racionalização porque esse número raiz quadrada de 5 é um número irracional. Lembra o número irracional? É um número que tem infinitas casas depois da vírgula, as casas não são periódicas, né? Número irracional. Toda vez que eu tenho uma fração, o denominador irracional para minha fração não é bom. Então, eu racionalizo esse denominador, ou seja, eu vou pegar esse denominador, vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, de maneira que esse raiz de 5 saia fora da raiz. Em outras palavras, qual é o número que eu vou multiplicar a raiz de 5 para que esse raiz de 5 saia da raiz, deixe de ser irracional e passe a ser racional? Então, olha, não é uma raiz quadrada? A única maneira de um número sair de uma raiz quadrada é se ele estiver elevado ao quadrado. Então, como aqui é raiz de 5, ó, eu multiplico por raiz de 5. Por quê? Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 ao quadrado que sai da raiz. Então, eu tenho lá a minha fração com denominador irracional. Eu vou multiplicar o denominador e o numerador. Tem que ser o mesmo número e tem que ser o numerador e o denominador. De maneira que esse denominador saia fora da raiz. Então, esse raiz de 5, que é o número que eu vou multiplicar, ele tem um nome. Ele se chama fator racionalizante. Ele é o fator racionalizante, esse aqui, ó. A gente escreve FR para não ter que escrever tudo isso. Multiplico. Em cima, 2 raiz de 5. Embaixo, raiz de 5 elevado ao quadrado. Raiz de 5 elevado ao quadrado sai fora da raiz e em cima vai dar 2 raiz de 5.
Em cima, pessoal, não tem problema nenhum. Pode dar o número irracional, não tem problema. O problema é embaixo. Um outro exemplo. Raiz de 7 sobre 2, raiz de 3. O que eu tenho que racionalizar é o denominador. Então, qual vai ser o fator racionalizante aqui? Raiz quadrada de 3. Então, eu vou multiplicar embaixo por raiz quadrada de 3 e em cima por raiz quadrada de 3. Eu tenho que lembrar um pouquinho da multiplicação. Olha, os dois radicais têm índice 2, então eu vou multiplicar os dois e vou deixar dentro do mesmo radical. 7 vezes 3, ou 3 vezes 7, 21. E aqui, olha, o 2 está fora do radical. Aqui não tem número nenhum fora do radical. É como se fosse 1. Então, 2 vezes 1, 2. O 2 continua fora do radical. Raiz de 3 vezes raiz de 3... raiz de 3 ao quadrado. Então, raiz de 21 permanece e no denominador esse 2 anula essa raiz. Ó, esse 2 aqui é o 2 que estava fora. E esse 3, que era um raiz quadrada de 3, saiu, ficou um 3 fora da raiz. Eu tenho que fazer essa conta. Então, isso aqui vai dar raiz quadrada de 21 sobre 6, ok? Olha esse exemplo. 8 raiz de 2 dividido por 3 raiz de 2. Lembra que multiplicação e divisão, um é inverso do outro? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 3 vezes 5 dividido por 5, eu não preciso fazer 3 vezes 5, 15. Simplifica por 5. 15 dividido por 5, 3. 5 dividido por 5, 1. Isso é igual a 3. Eu não preciso fazer tudo isso. Se eu já perceber aqui que esse 5 que está multiplicando e esse 5 que está dividindo, que um é inverso do outro, eu posso anular e a minha resposta já é 3 direto. Então, olha aqui esse exemplo. Eu tenho uma raiz de 2 em cima, uma raiz de 2 embaixo. Repara que isso só pode acontecer na multiplicação e na divisão. Se fosse uma soma, não poderia, mas é uma multiplicação. Esse raiz de 2 anula esse raiz de 2 e a resposta é 8 terços. Mas vamos supor que você não reparou que dava para simplificar ou não entendeu isso. Ah, esquisito, estranho, não prefiro fazer do outro jeito. Tudo bem. Qual é o fator racionalizante aqui? Ó, raiz quadrada de 2. Para sair da raiz, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 2. Não lembra que eu quero que dê raiz de 2 ao quadrado? Então, aqui embaixo vai dar 3 que multiplica raiz de 2 ao quadrado. E em cima, ó, o 8 está fora da raiz. 8 que multiplica, poderia pôr os dois dentro da raiz. 2 vezes 2, 4. Mas eu vou preferir colocar assim, ó, 2 ao quadrado. Por quê? Porque ele vai sair da raiz também. Saiu da raiz esse 2, embaixo, ó, saiu da raiz esse 2. Ó, de novo, se você reparar que pode simplificar aqui, já simplifica. Não reparou. 8 vezes 2, 16. 3 vezes 2, 6. Agora você é obrigado a reparar que o número 16 e o número 6, os dois são números pares, portanto, divisíveis por 2. Então, eu tenho que dividir os dois por 2. 16 dividido por 2, 8. 6 dividido por 2, 3. Outro exemplo. Nem sempre a raiz que eu quero racionalizar é raiz quadrada. Às vezes é uma raiz quinta. E se for uma raiz quinta? Se for uma raiz quinta, o meu fator racionalizante tem que ser, então, ó, raiz quinta de A ao quadrado. Eu tenho que procurar um número para multiplicar aqui, né? O que é que eu quero que dê? Eu quero que dê A fora da raiz. Então, olha só. Para esse número A sair da raiz, que é quinta, ele tem que estar elevado à quinta, certo? Para eu poder cancelar. Aqui eu já tenho um A ao quadrado.
Para ele virar uma quinta, tá faltando 3, né? Não tá faltando 3? Por quê? Porque vai ficar assim, ó. Raiz quinta ao quadrado vezes a terceira. Raiz quinta, 3 mais 2, 5. Aí, ó, sai da raiz, certo? Eu fiz aqui bem explicadinho, mas não precisa fazer desse jeito. Faz assim, ó. Qual é o teu fator racionalizante? A tua raiz é quinta. Esse A já está elevado ao quadrado. Ó, 2. 2 para chegar no 5, faltam 3. 2, 3, 4, 5, né? Só que vai multiplicar embaixo e vai multiplicar em cima. Em cima tudo bem, não tem problema que dê radical. E embaixo vai dar, ó, 2 mais 3, 5. E esse 5 aqui vai sair da raiz. Então, em cima, 3 raiz quinta de A terceira. E embaixo, o Azinho sozinho. Saiu da raiz. E o último exemplo, ó, uma raiz cúbica de 7. Esse 7 aqui está elevado ao expoente 1. Quando não tem expoente é porque é 1. Então, você tem que encontrar o fator racionalizante. Para este 7 sair da raiz, ele tem que estar elevado ao cubo, porque a raiz tem índice 3, tá? Aqui, ó, já tem 1. Que falta por aqui para dar 3? 2, porque 2 mais 1 dá 3. Multiplica embaixo, multiplica em cima. 4 raiz cúbica de 7 ao quadrado, embaixo. Raiz cúbica de 7 ao cubo. 4 raiz cúbica de 7 ao quadrado. 7, ó, sai fora da raiz, ok? Agora é com vocês. Beijo, tchau, tchau.